Saudações! Aqui é o Major Castro Neves e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre ciência e tecnologia, o início da internet, o funcionamento da internet e a atual sociedade da informação. O início da ciência moderna. Bom, nós podemos dizer que tudo começou há cerca de 600 anos antes de Cristo com a implementação da filosofia grega. Uma filosofia que difere das outras existentes por ter feito uma escolha importante, que é a tentativa humana de explicar os fenômenos naturais e sociais sem a intervenção da religião e do misticismo. Então, conta a história da filosofia que um dos primeiros filósofos teria sido Tales de Mileto, o mesmo do Teorema de Tales. E depois veio a era de ouro da filosofia grega, da filosofia da antiguidade, com filósofos como Aristóteles, que escreveu o primeiro livro com o nome Física na capa, desenvolveu toda uma teoria de mecânica para a explicação do universo. Bom, é lógico que toda essa filosofia foi revista, os conceitos foram aperfeiçoados e surgiu muito tempo depois, com Galileu principalmente, o que nós chamamos de ciência moderna, que é um método de investigação da natureza que utiliza a razão, mas também utiliza o cálculo e o experimento como comprovação das hipóteses. Galileu foi o responsável pela popularização da ciência, porque escreveu em italiano. Antes dele, a ciência era escrita apenas em latim e era acessada apenas por pessoas da alta sociedade. Foi Galileu que tornou a ciência um assunto popular. Ele inaugurou um estilo de escrita que era de diálogos. No seu primeiro livro, onde ele questionava as teses de Aristóteles, ele tinha 3 personagens que conversavam entre si sobre as coisas do mundo, o funcionamento da natureza. E com essa conversa entre esses 3 personagens, o Simplício, que era o representante das ideias da igreja, Salviati, que era o representante das ideias de Galileu, e Sagredo, que era o amigo dos dois e conduzia as conversas, com esses 3 personagens, ele trouxe as suas ideias de ciência para o mundo. Com a morte de Galileu, que foi condenado à prisão perpétua domiciliar, os seus escritos acabaram vazando pela Europa e se tornaram um novo referencial de ciência. Então nós podemos dizer que a ciência como nós conhecemos hoje, ela tem apenas 377 anos se nós pensarmos que agora estamos em 2019 e o ano da morte de Galileu. Então, menos de 400 anos de ciência, como nós fazemos hoje, nós já evoluímos o bastante, a ponto de termos ido para a Lua várias vezes, termos hoje mecanismos de investigação do corpo humano através de radiação não invasivos, como a ressonância magnética, telefonia celular, televisão digital, internet, toda essa tecnologia é desenvolvida em uma ciência de apenas cerca de 400 anos de idade. O método científico ele passou a ser tão importante na sociedade que criou o conceito do determinismo mecanicista, principalmente com os trabalhos de Isaac Newton. A ciência começou a ser vista como uma maneira de desvendar o universo. Se acreditava nessa época que o universo funcionava como um relógio, um mecanismo, que se você soubesse todas as variáveis, você poderia fazer previsão do que iria acontecer com exatidão. Esse determinismo mecanicista funcionou muito bem na física, na química, na biologia, mas teve dificuldade de ser implantado em outras áreas do conhecimento, como psicologia e outras ciências humanas ou sociais. Hoje, se sabe que o determinismo mecanicista ele tem restrição de uso, e isso não invalida o valor de outras ciências humanas. Bom, o conceito de neutralidade da ciência é aquele que pensa a ciência como algo que não se envolve nos interesses sociais e econômicos. É a figura do cientista puro, o cientista que desenvolve ciência pela ciência,
pelo simples gosto de descobrir coisas e de desenvolver teorias. Na verdade, a ciência nunca foi neutra. A ciência sempre teve como foco o estudo de coisas que eram de interesse político ou econômico. Então, por exemplo, nós temos a astronomia. A astronomia ela evoluiu muito na época das grandes navegações, justamente pela necessidade dos navegantes de se orientarem pelas estrelas. Porque em mar turbulento a bússola perdia a orientação e para não ficar perdido em alto mar era muito importante mapear o céu. Com isso a astronomia evoluiu bastante. E isso acontece em todas as áreas da ciência até hoje. Por exemplo, a indústria farmacológica. Certamente nós já deveríamos ter a cura do câncer, por exemplo. Mas será que isso é importante para a indústria farmacológica? Será que ela não lucra muito mais vendendo remédios paliativos? Então nós temos que ficar sempre espertos com relação à ciência. A ciência não é neutra. A ciência evolui por interesse, como aconteceu, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, onde a ciência evoluiu muito. Os próprios foguetes que levaram o homem à Lua foram desenvolvidos como tecnologia bélica alemã para desenvolver foguetes que poderiam sair da Alemanha e atingir a Inglaterra. As bombas voadoras V1 e V2. Então, a ciência, na verdade, não é neutra. Ela evolui por interesses econômicos e políticos. E a tecnologia nem sempre vem acompanhada de ciência. Muitas vezes, pela capacidade inventiva do ser humano, nós descobrimos uma forma de fazer alguma coisa, uma técnica para se resolver algum problema, mas não temos nem o conhecimento do porquê aquela técnica funciona, porque a ciência para aquilo ainda não foi descoberta. Então essa ideia de que primeiro tem que vir a ciência e depois um engenheiro que conhece a ciência utiliza sua criatividade para desenvolver uma tecnologia, isso nem sempre é verdade. Por vezes a tecnologia vem primeiro, fruto de experimentos de tentativa e erro, e aí de repente alguém descobre um método que dá certo, não se sabe por que dá certo, mas dá, e aí se utiliza a tecnologia durante muito tempo. Depois de algum tempo, algum cientista descobre por que aquela tecnologia funciona. Então, ciência e tecnologia nem sempre caminham juntas. A tecnologia pode sim vir primeiro, pelo fruto da nossa capacidade inventiva de fazer testes e trabalhar com tentativa e erro. Bom, as primeiras máquinas, elas não eram nada inteligentes. As primeiras máquinas, elas apenas faziam uma mesma atividade sempre, trabalhavam da mesma maneira. E aí, de repente, começou a surgir o pensamento de desenvolver máquinas que poderiam trabalhar de modo diferente a depender da necessidade. São as máquinas programáveis. Um exemplo básico de máquina programável são as caixinhas de música. As caixinhas de música, elas têm ali um cilindro central. Esse cilindro tem pinos e esses pinos ativam teclas e fazem ali a música de acordo com a programação do cilindro. Aquilo dali é uma máquina programável. Para você trocar a música, basta trocar o cilindro e a máquina vai passar a executar outra música. Um exemplo também muito interessante desse início da era da programação das máquinas aconteceu na Revolução Industrial em 1801, na França, durante a Revolução Industrial, quando um mecânico francês, Joseph-Marie Jaguard, ele inventou um tear mecânico, controlado por cartões perfurados. Essa máquina era capaz de produzir tecidos com desenhos bonitos e intricados. Foi um sucesso gigantesco, mas ele chegou a ser ameaçado de morte algumas vezes, porque muitas pessoas começaram a acreditar que iriam perder o emprego. Mas a tecnologia ela é invasiva e ela é implantada à força. Não tem como ficar livre da tecnologia por muito tempo. 7 anos apenas depois desse tear programável, já haviam 11 mil teares desse tipo operando na França. Então a tecnologia ela surge, ela é implantada e não tem como resistir a isso. Muito difícil resistir a isso pensando em questões trabalhistas, por exemplo. E aí veio o início da era digital, basicamente com o desenvolvimento de válvulas termoiônicas. Eram, na verdade, chaves eletrônicas
que permitiam a passagem controlada da corrente elétrica. E aí se desenvolveu o ENIAC. Foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Ele foi criado em fevereiro de 1946 por cientistas norte-americanos. Esse computador pesava 30 toneladas. Ele media 5,5 metros de altura e 25 metros de comprimento e ocupava 180 metros quadrados de área construída, aproximadamente aí o tamanho de uma quadra poliesportiva. Nessa foto nós podemos ver técnicos dentro do computador fazendo a manutenção. Então, esse era um computador tão grande que para fazer manutenção você tinha que entrar nele. Todos os dias um técnico passava com um carrinho de mão com uma quantidade de válvulas para poder fazer a substituição. Porque por essas válvulas trabalharem abrindo e fechando o tempo inteiro e por serem térmicas, elas queimavam com muita facilidade. Então, nós tínhamos nesse computador aí cerca de 18 mil válvulas a vácuo, ocupando espaço e trabalhando. Esse computador basicamente era uma calculadora. Para fazer cálculos de somar, multiplicar, dividir, toda vez que você passava um processamento para ele, você praticamente ouvia o computador pensando, vamos dizer assim, pelo fechamento e abertura dos relés. Então essa foi a primeira máquina eletrônica para fazer algum tipo de processamento. Foi quando então, depois de algum tempo, basicamente ali na segunda metade do século XX, surgiu o transistor, que tem o mesmo papel das válvulas termoiônicas, só que ele é desenvolvido numa tecnologia de semicondutores. Então ele pôde reduzir drasticamente o tamanho dos circuitos. Então o transistor é um componente eletrônico que começou a se popularizar na década de 50, tendo sido o principal responsável pela revolução da eletrônica nos tempos seguintes. Eles são utilizados basicamente como amplificadores e interruptores de sinais elétricos. Depois de um tempo, com o avanço da miniaturização, chegamos aos circuitos integrados. E hoje vivenciamos a tecnologia na escala do bilionésimo do metro, que é o nanômetro. Por isso hoje falamos de nanotecnologia. Então, dentro de um microchip desse, existem milhares de componentes eletrônicos espremidos ali em um espaço diminuto, fazendo processamentos rápidos, e foi isso que deu origem à diminuição do tamanho dos equipamentos eletrônicos, como por exemplo hoje nós temos os nossos smartphones. O início da internet ele se dá com uma ideia do Dr. Joseph Carl Robinette Licklider, já em 1962, no Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ele já falava em termos da criação de uma rede intergaláctica de computadores. Bom, não sabemos muito bem o que ele quis dizer com o termo intergaláctico, mas com certeza uma rede internacional de computadores. Ele já pensou a projetar isso daí já na década de 60, em plena Guerra Fria. Então, algum tempo depois, veja que esse documento que nós estamos vendo aqui é de 6 de dezembro de 1967, o governo norte-americano, através da ARPA, que era uma agência para projetos avançados de pesquisa dos Estados Unidos, autorizou o desenvolvimento da pesquisa para conversação entre computadores. Antes disso, os computadores funcionavam de modo isolado, não conversavam entre si. Então a internet surgiu a partir de pesquisas militares na década de 1960. O governo dos Estados Unidos temia um ataque russo às bases militares. Um ataque poderia trazer a público informações sigilosas, tornando os Estados Unidos vulneráveis. Era preciso, portanto, criar uma rede de comunicação de dados entre computadores. Então a primeira internet, criada pela ARPA, foi chamada de ARPANET. E era justamente um projeto militar para comunicação de dados entre bases militares. Então, quando uma base estivesse sob ataque, ela poderia transferir toda a sua informação para uma base vizinha e proteger com isso os dados do governo. Lançada em setembro de 1969, a ARPANET conectava computadores inicialmente de 4 locais. Então, nasceu como um projeto militar, mas pouco tempo depois já estava sendo utilizado como projeto educacional.
em algumas universidades aí da costa oeste dos Estados Unidos, a UCLA, Stanford, Santa Bárbara e Utah. Foram as 4 primeiras universidades que tiveram dados trocados entre seus computadores. 2 anos depois, em 1971, nos Estados Unidos já eram 15 pontos de conexão. Então aqui nós já podemos ver a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos tendo comunicação entre seus computadores. 1 ano depois foi introduzida a primeira ferramenta de e-mail, e aí já eram 29 pontos conectados. Em 1973, a ARPANET conectou-se à University College de Londres e ao Royal Radar Establishment na Noruega. Então, foi em 73, há apenas 46 anos atrás, que a internet se tornou realmente internet. Ela se internacionalizou através dessa comunicação entre Estados Unidos e Europa. Funcionamento da internet. Bom, basicamente a internet se baseia na arquitetura cliente-servidor. As pessoas acessam a internet por meio de aplicações clientes, como um navegador de internet, a exemplo do Edge, no Internet Explorer, o Opera, o Safari, o Chrome, o Firefox. Então, essas são ferramentas que permitem a navegação entre máquinas na internet. Todas as informações trocadas ficam armazenadas na máquina cliente ou em um servidor. Então, a conexão com a internet se dá de 2 maneiras. Através de ISPs, que são os provedores de serviço de internet, ou por meio de empresas, universidades ou centros de pesquisa que tenham domínios próprios. Então, nessa figura nós vemos aí a máquina cliente, que digita um endereço de internet, nomenclatura técnica URL. Essa solicitação, essa requisição vai a um computador, que é um servidor de internet localizado em determinado local do mundo aí, que recebe essa requisição, processa a requisição e devolve um documento que pode ser lido pelo cliente, um documento HTML, um documento que tem textos, que tem áudio, que tem figuras e que pode ser acessado pelo cliente. Então, basicamente, esse é o funcionamento da internet, através de comunicação entre cliente e servidor. Nesta figura aqui nós estamos vendo um exemplo de como se dá aí o funcionamento da internet. Então nós temos rede de campos de universidade ou de escritórios que, através de comunicação de dados, manda suas solicitações que vão viajar pelas estradas da internet, que nós chamamos de backbone. Esses dados, essas solicitações vão sendo direcionadas até chegarem ao servidor que tem a informação, o dado que nós queremos acessar. Essa comunicação se dá através de linha telefônica ou através de linha de dados específica. As primeiras comunicações eram através de linha telefônica comum. Hoje nós já temos um serviço de internet direcionado de maneira mais profissional, mais rápida, que fica livre da nossa linha telefônica residencial. Então nós temos nessa imagem aqui justamente a ideia de que o cliente tem um endereço de internet, o IP, que identifica univocamente o dispositivo na rede. Você pode enviar protocolo HTTP ou SMTP para, nesse caso, e-mails, e isso faz com que aconteça aí a comunicação entre máquinas na internet. A internet baseia-se na pilha de protocolos TCP/IP. Todos os computadores recebem um IP único, que é representado por números separados por pontos. Os pacotes são enviados a um servidor de rede, que encaminha para quantos servidores forem necessários, até que todos os pacotes cheguem ao destino e a mensagem seja remontada. Então veja que a responsabilidade do protocolo TCP, que é tão antigo quanto a própria internet, é garantir a integridade da informação. Então, por exemplo, veja o que está acontecendo aqui nesta figura. A pessoa aqui do lado esquerdo manda uma mensagem: como vai você? Esses caracteres são empacotados em 3 pacotinhos, o pacote A, B e C.
Esses pacotes A, B e C são disparados para a internet. Ao chegar em cada roteador, cada pacote é direcionado para o local correto. E veja que eles percorrem caminhos diferentes. Veja que o pacote A foi por uma estrada, o pacote B por outra e o pacote C por outra. Porque o roteador, ao receber um pacote, ele avalia qual é a rota de menor tráfego e manda para aquela onde o dado vai fluir de forma mais rápida, mais livre. Mas o importante é que todos esses pacotinhos chegam no mesmo lugar e são remontados na máquina do cliente. Veja que a mensagem que chega para a pessoa do outro lado é exatamente a que foi enviada. Como vai você? Interrogação. Veja que não existe aí uma troca nos pacotes, na ordem dos pacotes. Eles são remontados exatamente na ordem correta. Então a pessoa responde, bem, obrigado. E o bem, vírgula, obrigado, exclamação. Tudo isso vai ser empacotado, nesse caso aqui, em 3 pacotinhos, X, Y e Z, que disparados nas estradas da internet são direcionados pelos roteadores por estradas diferentes. A mesma coisa, a mesma história. Esses 3 pacotinhos, X, Y e Z, são remontados na outra máquina, na máquina da pessoa que se destina à mensagem, e a pessoa então tem acesso exatamente à integralidade da informação. E justamente o protocolo TCP que garante que tudo que saiu de uma pessoa chegue na outra sem faltar um ponto, sem faltar uma vírgula. É um protocolo muito rigoroso para garantir a integridade da informação. Existem outros, como o UDP, por exemplo, que é um protocolo que não é tão rigoroso assim. Então, por exemplo, ele é utilizado para transmissão de vídeo ou de áudio na internet. Então, você está assistindo um vídeo lá no YouTube, por exemplo, e de repente houve uma travadinha de alguns décimos de segundo. Isso não vai causar nenhum prejuízo na interpretação ali da informação. Mas no caso de um texto, uma vírgula fora de lugar, um ponto, poderia trazer um prejuízo muito grande e desqualificar a comunicação na internet. Então o protocolo TCP/IP ele é bastante rigoroso justamente por isso. Para tornar os endereços de internet mais fáceis de memorizar, foi criado o Sistema de Nomes de Domínios, o DNS, que converte os endereços numéricos IP em nomes. Então, por exemplo, quando nós digitamos google.com.br, na verdade nós estamos acessando o endereço IP 64.233.164.104. Se nós digitarmos esse número lá no browser, no navegador de internet, vamos abrir o Google. Mas veja que seria muito difícil para as pessoas ficar memorizando esses números compridos para navegar na internet. O nosso cérebro tem muito mais facilidade para gravar nomes do que números. Então, vários servidores atuam na internet como servidores de nomes de domínio. São basicamente tabelas. Essas tabelas relacionam nomes a números. Então, quando nós digitamos um nome na internet, esse nome vai ser direcionado para um servidor de DNS que vai reconhecer que aquele nome está atrelado a um determinado número e vai fazer um endereçamento numérico. Porque o que as máquinas entendem é a navegação, a comunicação numérica. Okay? Então isso facilitou muito para nós, usuários da internet, porque hoje nós podemos fazer a navegação através de palavras. O funcionamento da internet ele foi um grande sucesso já a partir dos primeiros momentos da sua implantação. Então veja que em 1981 se utilizava o protocolo versão 4, o IPv4, a versão 4 do protocolo IP. Em 1981 se tratava então de um número de 32 bits, que dava a possibilidade aí de aproximadamente 4 bilhões de endereços. Então veja que 4 bilhões de endereços era praticamente naquela época o número de habitantes do planeta. Então se achava que esse número praticamente iria demorar muito para ser atingido, porque cada dispositivo que está na internet precisa de um número de IP válido. Então, naquele momento não se imaginava assim cerca de 4 bilhões de máquinas no mundo na internet. Só que
pouco tempo depois, e nós estamos falando de 1999 apenas, já tinha ali surgiu a necessidade de aumentar esse número de máquinas, porque a internet realmente fez um grande sucesso no mundo e em 99 a quantidade de endereços válidos de IPv4 já estavam praticamente extintos. Então se criou um outro protocolo de internet, que é o IPv6. Agora é um número de 128 bits. Então isso dá uma possibilidade aí de 16 bilhões de endereços. Com isso nós podemos pensar hoje na internet das coisas. Hoje, normalmente, nós já temos mais dispositivos conectados em nossas residências do que o próprio número de pessoas da residência. Então veja, por exemplo, você tem uma família com 4 pessoas, mas veja a quantidade de dispositivos conectados na internet. Então vamos lá, cada pessoa dessa tem um celular. Só aí já bate o número de pessoas da família. Mas você tem 3 televisores conectados na internet. Você tem um computador, um notebook. Então veja aí que hoje numa família aí de 4 pessoas, você tem pelo menos 10 a 12 dispositivos conectados na internet. Então por isso que o número de dispositivos ultrapassa em muito a quantidade de habitantes. E com a automatização das coisas, com a internet das coisas, esse número realmente precisou crescer. Então essa foi uma tecnologia desenvolvida justamente por causa da demanda, da quantidade de dispositivos que não para de crescer conectados na internet. Nós estamos vendo aqui agora uma tela que é a visão de uma das primeiras páginas de internet. Isso que nós estamos vendo aqui com fundo preto e tela verde era o site do CERN, que é um laboratório de física que acontece na Europa, lá as pesquisas de ponta de física nuclear, por exemplo. E esse era o site deles. Veja que nessa época a internet se resumia a ler textos na tela. E a navegação não era tão fácil como hoje. Hoje nós temos a navegação clicada, temos o mouse. Nós clicamos e o protocolo HTTP garante essa comunicação facilitada. Nessa época, a comunicação ela era através de teclas. Então você tinha que memorizar os comandos de tecla para poder viajar na internet. E esse era o recurso que nós tínhamos, apenas a visão de texto, leitura básica. Se a internet continuasse dessa maneira, certamente não teria atingido o sucesso que tem hoje. Seria apenas uma internet de cientistas, de jornalistas, mas as pessoas não iam se interessar muito por algo pobre, como nós estamos vendo aqui. Mas foi assim que a internet surgiu. E foi justamente esse senhor aí, um físico inglês chamado Tim Berners-Lee, que ajudou a tornar a internet algo tão agradável como nós temos hoje. Foi ele que concebeu a World Wide Web, a WWW, em 1989. E, na verdade, a World Wide Web surgiu como fruto de um trabalho para melhorar a comunicação entre cientistas, porque estavam ali, nessa época, ali, pipocando no mundo inteiro trabalhos muito importantes na área da física, e para que esses cientistas trocassem informação de modo mais rico, com vídeos, com figuras, com recursos de multimídia, Tim Berners-Lee ajudou a desenvolver ali a World Wide Web. Algumas pessoas pensam que ele foi um inventor da internet. Não foi. A internet é um projeto militar, como nós vimos aqui, anterior, década de 60. Ele, final aí da década de 80 do século 20, ele foi o responsável por tornar a internet rica, como nós temos hoje. Algumas reações negativas surgiram pela grande imprensa, né? Então veja, por exemplo, em 1994, a revista Time manifestou dúvidas a respeito desse novo canal de comunicação, classificando como inapropriado para o comércio. Vejam só, e em 1995, a revista Newsweek qualificou a internet como bobagem. Reações iniciais aí às novas tecnologias. A internet concebida
na World Wide Web, ela funciona através do protocolo HTTP, que significa um protocolo de transferência de hipertexto. É um protocolo de aplicação responsável pelo tratamento de pedidos e respostas entre cliente e servidor na World Wide Web. Basicamente, é esse o protocolo que garante a comunicação entre as máquinas, a navegação clicada que nós temos hoje e a troca de conteúdos ricos em multimídia. Então, todos os navegadores de internet são projetados para entenderem essa linguagem HTTP. Todos os servidores de internet também devem entender esse protocolo, essa comunicação. Basicamente, aí nós podemos dizer que é o idioma que as máquinas conversam entre si através da internet. É esse idioma HTTP. Um outro recurso muito importante desenvolvido nos trabalhos de Tim Berners-Lee foi a linguagem HTML, que não é uma linguagem de programação, como algumas pessoas pensam. HTML é uma linguagem de exibição de texto, exibição de conteúdo, é uma linguagem de marcação. É a linguagem que permite nós escrevermos textos com diversas fontes diferentes, cores, introduzirmos tabelas, gráficos, imagens de diversos tipos, imagens móveis como os GIFs e incorporação de textos, etc. Foi o HTML que tornou a internet rica em exibição de conteúdo como ela é hoje. Então, por exemplo, se você estiver na internet e clicar com o botão direito do mouse em cima do que você está vendo e mandar exibir código-fonte, o que aparece para você é justamente a codificação HTML, que nós estamos vendo aqui nessa imagem de modo desorganizado, com a leitura difícil, porque está tudo em bloco aqui, mas essa leitura pode ficar mais fácil, como nós estamos vendo agora, por exemplo. Então veja que não é nada tão complexo assim. O HTML é fácil de entender. Então veja, esse documento ele começa com uma tag HTML e fecha aqui no início, no encerramento, fechando uma tag HTML. Com isso, você está dizendo para o navegador de internet, olha, tem uma página aqui, uma página HTML, que você vai ter que fazer a leitura. Então, logo depois da tag HTML, tem o cabeçalho. Veja, abre head, fecha head. O cabeçalho ele traz o quê? Algumas meta-informações, como por exemplo a codificação do caractere, se ele vai ser acentuado, se não vai. Algumas palavras-chave que estão incorporadas nesse texto. E aqui a tag title, que é justamente o título do documento. Escrevendo aqui vai aparecer na aba da internet o nome da página. Depois você abre o corpo da página, abre o body, fecha o body. E aqui dentro você incorpora tudo o que você quer que a pessoa leia. Textos, links, imagens. Então, por exemplo, nós temos aqui a exibição de uma imagem através dessa tag IMG. Ele vai buscar um endereço da internet e exibir na tela. Aqui nós temos um link, a tag A, que busca aqui uma referência de internet. Aqui nós colocamos o endereço e o texto que vai ser lido e clicado para navegar para essa página daqui. Então, basicamente, o HTML é muito simples, é só uma linguagem de marcação, de construção de páginas. E não é à toa que o Tim Berners-Lee é uma espécie hoje de guru da internet mundial. Ele é o presidente da W3C, que é um consórcio internacional que procura estabelecer os padrões da internet. Então veja que hoje nós temos vários navegadores de internet, mas todos eles procuram seguir uma padronização mínima para poder ser aceito no mercado. Então nós temos aqui, por exemplo, o Safari, o Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, o Opera, todos eles são navegadores de fabricantes diferentes, mas eles procuram seguir protocolos mínimos que são padronizados pela W3C. Seria realmente necessário um órgão internacional para criar esses padrões, porque senão as máquinas não iriam conversar entre si de um modo eficiente. Mas mesmo assim, veja que nem todos os navegadores seguem os mesmos padrões. Inclusive é muito comum em sistemas web ter lá uma nota de rodapé dizendo que esse sistema funciona melhor em Chrome, esse sistema funciona melhor em Internet Explorer ou em Firefox, justamente porque cada navegador tem
mantém aí algumas particularidades. E alguns recursos não funcionam muito bem em uns navegadores ou em outros. A internet se tornou rica também com a ideia de trazer os recursos da tecnologia desktop, das máquinas locais, para a internet. Então isso foi possível através do surgimento de algumas tecnologias, como por exemplo JavaScript e CSS. O JavaScript é uma linguagem de programação para fazer validação de formulários, alguns recursos de programação do lado do cliente. Hoje o JavaScript também está evoluindo muito, já consegue rodar em tecnologia de servidor. O CSS para fazer padronização gráfica. Linguagens como PHP e Java, linguagens que foram desenvolvidas pensando na programação web. E bancos de dados gratuitos como MySQL, por exemplo. Então, só para nós termos uma ideia, o Facebook, que é hoje a maior rede social em funcionamento, é basicamente tecnologia PHP para a linguagem de programação e MySQL para banco de dados. Na evolução da internet, nós temos o surgimento da World Wide Web 1.0, como nós vimos ali início da década de 90, onde basicamente nós tínhamos as pessoas como participantes de forma passiva. Eram apenas consumidoras de conteúdo. Pouca ou quase nenhuma interação. Então nós estamos falando ali, veja que em 1996 eram cerca de 45 milhões de usuários na internet, na web 1.0. As pessoas eram basicamente consumidoras de informação. A web 2.0 já surge aí com um aumento muito grande, cerca de 100 milhões de sites na internet, aproximadamente ali no ano de 2006. E aqui nós já temos a criação de uma inteligência coletiva, as pessoas participando muito, dando suas opiniões, dando suas contribuições através do fortalecimento das redes sociais, principalmente. Então, o que marca a Web 2.0 é basicamente o fortalecimento da participação das pessoas, essa interação aí nas redes sociais. E a Web 3.0, que é o que nós já vivemos hoje, é basicamente a web com inteligência artificial, a web semântica. Veja que hoje você pode falar com a tecnologia, você se comunica com os assistentes eletrônicos, como por exemplo o assistente do Google, o assistente da Apple. Você fala, ele entende o que você está falando. Hoje você pode, por exemplo, acionar o assistente do Google apenas falando OK Google, e ele abre lá a orelha dele e fica ouvindo o que você quer dizer. Você pode solicitar várias coisas ali sem precisar tirar a mão do volante. Então essa é uma internet que está buscando a personalização. Então veja que hoje esse é um fenômeno interessante, porque começaram a se criar bolhas na internet. Porque o algoritmo dos mecanismos de busca, ele acaba descobrindo quais são as suas preferências, qual é a sua visão política de mundo, qual é o seu gosto de consumo, e ele naturalmente te oferece isso quando você navega na internet. Então, com isso daí, as pessoas estão se tornando realmente cada vez mais radicais nos seus modos de pensar, justamente porque o próprio algoritmo de internet direciona você para aquela visão de mundo, oferecendo sempre aqueles conteúdos. A Web 3.0 ela é baseada muito na mobilidade. Então veja, hoje o importante é desenvolver para dispositivos mobile, para celulares. É o rico que tem hoje, é a coisa mais importante que tem hoje na tecnologia web. Nós temos o uso de inteligência artificial, uma base de dados gigantesca que pode ser acessada nas nuvens. Hoje a tecnologia de nuvem ela está ganhando importância muito grande. Isso vai fazer com que os dispositivos fiquem cada vez mais leves, menores, porque basicamente tudo vai rodar em nuvem, principalmente através da evolução das gerações de internet. Hoje nós já estamos falando aí na 5ª geração, 5G, que vai nos proporcionar um fluxo de dados bem maior do que o atual.
e de forma muito mais inteligente. E isso tudo faz com que hoje nós possamos dizer que vivemos na sociedade da informação. Mas esse surgimento da sociedade da informação não é de agora. Ele vem passando por um processo de evolução. Então, inicialmente, nós temos aí a era do papel como um marco forte para o início da sociedade da informação. Então, já iniciado ali a partir do século XVII, época na qual se iniciou um modelo de governança baseado em informações escritas e publicadas, principalmente entre órgãos de governo. Nessa época, somente cidadãos bem informados faziam parte da elite. Então, grande evolução da imprensa e dos correios e telégrafos se verificou nessa época. E aí surgem as primeiras leis de direitos autorais e de patentes para a proteção aí do capital intelectual. E nesse mundo da internet é interessante que nós saibamos a diferença entre dados, informação e conhecimento. Então, dados são unidades básicas a partir das quais as informações poderão ser elaboradas ou obtidas. São entes brutos, ainda não organizados nem processados. São símbolos quantificados e quantificáveis. Fotos, figuras, sons gravados ou animação também são dados. Então, veja que na verdade, tecnicamente incorreto você dizer que flui informação pela internet. Na verdade, não flui informação. Nas estradas da internet, o que caminham são dados, dados encapsulados, como nós vimos aqui no slide anterior. Então, esses dados fluem e depois são remontados na outra máquina, na máquina lá da pessoa de destino. E a interpretação desses dados é que gera o conceito de informação. Então, o que é que o protocolo TCP/IP tem que garantir? Que esses dados que saem de uma máquina são devidamente remontados em outra máquina, para garantir a integridade da sua composição, da sua leitura e interpretação. Então, a informação depende de algum tipo de relacionamento, avaliação ou interpretação dos dados. O que é armazenado na máquina não é informação. A máquina armazena dados. Então, por exemplo, Salvador é fascinante durante o carnaval. Essa frase daí, ela só pode ser considerada uma informação se a palavra Salvador tiver o significado de cidade para o leitor. Se a palavra fascinante tiver seu significado reconhecido pelo leitor. E se o termo carnaval for reconhecido pelo leitor como o período da maior festa popular da cidade. Então veja que a simples concatenação de dados não pode ser vista como uma informação. Informação depende de uma interpretação, de um contexto. Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, alguém digita dados em um formulário de um sistema web. Digita os dados André Santos, técnico em redes, departamento de infraestrutura tecnológica, férias, julho e um número. Tudo isso vai fazer parte de uma entrada de dados. A máquina vai processar e vai gerar um texto de saída. Então, a interpretação desse texto é que pode ser considerada a informação. Então, lá na saída nós temos o funcionário André Santos, matrícula 253325, técnico em redes, lotado no Departamento de Infraestrutura Tecnológica, solicita férias para o mês de julho de 2016. Veja que todos os elementos que estão em negrito vieram de um formulário. Os elementos que não estão em negrito foram montados por um sistema para gerar um contexto para ser interpretado a título de informação. Já o conhecimento, ele depende de outros elementos. O conhecimento é caracterizado como uma absorção interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado por alguém. Então, um animal não associa conceitos, mas tem muito conhecimento. Então, por exemplo, o animal sabe algumas regras domésticas. Ele tem esse conhecimento. Ele sabe, por exemplo, que não pode fazer xixi no sofá da casa. Ele sabe que ele tem que sair. Ele vai aprendendo essas convivências. Ele reconhece as pessoas da família e o temperamento de cada uma delas. Um bebê, por exemplo, não associa conceitos, mas também tem muito conhecimento. Então, conhecimento tem a ver com pragmática, com vivência, com prática. Não é simplesmente a informação. Várias informações
na cabeça de alguém podem gerar um conhecimento, mas essas mesmas informações na cabeça de outra pessoa podem produzir outro conhecimento, porque conhecimento é algo que depende do processamento, das experiências, da vivência de cada pessoa. Veja que, por exemplo, nós temos aí as religiões. O texto é o mesmo. Então lá, basicamente, teria a mesma informação para todos. Mas o conhecimento que isso gera em cada cabeça é diferente. Então, quando nós falamos de sociedade da informação, temos que reconhecer hoje algumas características, que é, por exemplo, a participação ativa dos cidadãos e sua integração e adaptação às novas tecnologias. Não tem como fugir disso. Até pessoas da terceira idade acabam se rendendo às novas tecnologias. Pessoas que não tiveram aí nenhum relacionamento com tecnologia digital na sua adolescência, na sua fase de jovem adulto, mas hoje utilizam aplicativos, fazem pagamentos utilizando o Internet Bank, não tem como fugir disso. Ela está baseada em uma rede dinâmica de relacionamentos que extrapola seu ambiente natural e cultural e entra no cyberespaço. Então hoje, jovens do mundo inteiro trocam suas ideias, conversam, isso é muito comum. O acesso às informações e a produção de conhecimentos delimitam um novo tipo de fronteira, a fronteira digital. Inclusive hoje isso é uma preocupação dos governos, de promover na sua população mais pobre a inclusão digital. Então, muitas prefeituras estão promovendo centros de uso de internet, lan houses gratuitas, públicas, para garantir à sua população mais carente o acesso à tecnologia. O conhecimento hoje é um fator de produção, a informação passa a ser matéria-prima. Então hoje o capital intelectual, né, que é um conceito que surgiu na década de 80, passa a ser considerado como o elemento mais poderoso e mais importante das empresas. Então hoje você procura realmente proteger o capital intelectual das empresas. Em servidores, em mídias diversas, porque é isso que vai dar a sustentabilidade da empresa. Veja que, por exemplo, com aquele evento de 11 de setembro, muitas empresas deixaram de existir naquele evento de 11 de setembro, lá com o ataque terrorista das Torres Gêmeas. Porque muitas empresas faziam o seguinte, mantinham a sua sede em uma torre e os dados todos da empresa eram backupados na outra torre. Então, com o ataque destruiu as duas torres, algumas empresas simplesmente sumiram do mapa, porque perderam todas as suas informações, todo o seu capital intelectual foi por água abaixo. As empresas perceberam a necessidade de valorização do capital humano, pois as inovações não eram mais conseguidas por meio de equipamentos e tecnologia. Então o ser humano aí começou a ser visto como um grande elemento de inovação. As ideias humanas começaram a ser muito valorizadas nesse mundo aí da sociedade da informação. E isso fez com que a sociedade da informação passasse por mudanças. Esse termo que surge aí na década de 70 nos Estados Unidos e Japão se referia basicamente a uma sociedade pós-industrial. Então nós tivemos aí a Revolução Agrícola, tratando lá dos tempos mais antigos, onde os homens deixaram de ser nômades. Chegamos ali no século XVIII com a máquina a vapor de James Watt, e isso causou toda a Revolução Industrial conhecida da época. Depois, no século XX, com a evolução dos computadores, da tecnologia digital, começou a surgir ali uma revolução da informação, basicamente com a proliferação de televisores e de rádios. O conhecimento começou a chegar de forma unilateral, mas começou a chegar nas famílias, nas pessoas. O paradigma do poder político e econômico também foi mudando. Antes era a posse da terra, depois passou a ser o capital financeiro e atualmente o conhecimento é o capital mais importante das empresas. E isso foi também alterando o modo de fazer empresas, de fazer com que um ambiente organizacional funcionasse. Então nós temos lá, no início do século XX, os modelos tradicionais de gestão, como a administração científica de Taylor,
Depois, novos modelos de gestão ali, tratamos então da era da qualidade, da era da competitividade, segunda metade do século XX. E agora, no século XXI, as empresas falam de gestão do conhecimento. Então, o próprio Drucker, no início dos anos 90, cunhou o termo sociedade do conhecimento, que era considerado ainda um termo prematuro na época, mas hoje é exatamente disso que nós estamos tratando nos ambientes empresariais e também nos ambientes de gestão pública. Nós temos aí algumas gerações da gestão do conhecimento. Então, a primeira geração basicamente tinha como foco ferramentas de tecnologia da informação, o uso de banco de dados, a gestão eletrônica de documentos, software de gestão. Os anos 90 surgiram como um momento de grande evolução dessas tecnologias, na primeira metade dos anos 90. Depois, nós já tínhamos ali umas iniciativas de práticas de gestão do conhecimento isoladas, como mapeamento de competências, inteligência competitiva. Começou-se a se preocupar muito nessa época já com a segurança da informação. E a engenharia começou a promover várias evoluções na área da inovação tecnológica. E hoje, a terceira geração já está orientada basicamente para a estratégia corporativa. Então veja que enquanto ali na primeira e segunda geração, tecnologia da informação não participava diretamente da estratégia das instituições, então naquela época tinha o conceito de CPD, era aquele pessoal ali, nerd, que trabalhava com computador, basicamente todo mundo em uma sala fria, e quando as pessoas da empresa precisavam de alguma coisa a nível operacional, construção de uma tabela, de um gráfico, de uma planilha, pediam ali o pessoal do CPD para fazer. Hoje esse conceito já mudou. Os profissionais de TI, hoje, eles estão participando da gestão estratégica das instituições. Hoje eles fazem parte do Estado Maior, dando suas opiniões e ajudando na evolução estratégica das corporações. Então, a importância dos profissionais de tecnologia da informação hoje é bem maior aí na terceira geração da gestão do conhecimento. E a sociedade em rede, basicamente hoje nós podemos ver que estamos aí submetidos a essas características, onde tem vantagens e desvantagens. Uma das grandes vantagens é o aprendizado. Hoje é possível fazer graduações, pós-graduações, cursos técnicos sem sair de casa. Essa é uma grande evolução para aquelas pessoas que querem estudar. Cursos de línguas, cursos diversos na área de tecnologia, de humanidades, disponíveis na internet. Isso também fortaleceu muito a interação social e profissional entre as pessoas, a criação de redes de contatos, exposição positiva da sua imagem, divulgação de trabalhos, conhecimentos, produtos ou ideias, trocas de opiniões e compartilhamento de diferentes visões de mundo sobre o mesmo tema, mobilização social, a Primavera Árabe que o diga e outros. Agora também nós temos que estar preocupados com as desvantagens, porque geram uma exposição exagerada ou negativa. Muitos jovens, principalmente, estão sofrendo muito com isso hoje em dia. O bullying hoje, ele não é restrito ao ambiente escolar, ele está em rede, ele acompanha o jovem em qualquer lugar que esse jovem esteja. Então isso é muito sério e grave. Ele facilita crimes como pedofilia e estelionato. Muitos golpes estão acontecendo pela internet. Compulsão, muitas pessoas passaram a ter o vício do uso dessas tecnologias. Redução na produtividade durante o trabalho. Ser levado a cometer atos insanos, como, por exemplo, agendar manifestações violentas, etc., e trocar informações relacionadas com o crime digital. E nós, principalmente no Brasil, no início da década de 90, o governo começou a se preocupar com o eGov, o governo eletrônico. Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a organização OCDE, o governo eletrônico é definido como o uso das TICs, em particular a internet, como ferramenta para levar a um melhor governo. É claro que governo eletrônico vai passar por alguns elementos de resistência, porque a tecnologia inicialmente ela pode assustar. Então ela pode causar perda de poder por parte de determinados atores, supressão de determinados órgãos, entidades ou instituições,
Então, veja que principalmente aqueles funcionários públicos que se julgavam detentores da informação, e isso dava a eles algum poder, com a ideia de governo eletrônico, isso vai por água abaixo, porque a informação passa a ser acessada de maneira muito fácil. As pessoas agora conseguem muitas certidões e muitos documentos de governo acessando na sua casa, então isso acabou fazendo com que vários órgãos que faziam isso de modo manual fossem extintos, algumas seções fossem extintas. E isso também acaba gerando alguma demissão, supressão de determinadas atividades profissionais. Então, esses são aqui elementos de resistência que podem ser verificados na implantação de governo eletrônico. Nós temos hoje basicamente 3 tipos de governo eletrônico. O G2B, o governo para negócios, o G2C, governo para cidadão, e G2G, governo para governo. Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, hoje, o portal de serviços do governo federal, que é uma iniciativa de governo eletrônico muito importante para a evolução dos serviços de governo no Brasil. O G2B é o governo para negócios, então, por exemplo, serviços fiscais, pagamento de taxas e impostos, seguridade social, serviços cartoriais, disponibilização de cadastro de emprego, sistema para compras de poder público. Então, por exemplo, nós temos na Bahia esse exemplo de G2B, que é o Comprasnet, que é utilizado justamente para o relacionamento entre empresas que querem licitar com o Estado e o governo. G2C, governo para cidadão, nós temos serviços de saúde como marcação de consultas e perícias médicas, seguridade social, marcação de atendimento, serviços educacionais, emissão de diversas certidões como a quitação eleitoral, por exemplo, em antecedentes criminais, declaração de imposto de renda, acompanhamento de processos na justiça, por exemplo, e a própria delegacia digital. Então, por exemplo, na Bahia, a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza essa delegacia digital, onde as pessoas podem registrar ocorrências mais simples, sem precisar se deslocar para uma delegacia. Então, por exemplo, um furto de documentos ou de celular, ou perda ou extravio de documentos, já podem ser feitos em casa, através da delegacia digital disponibilizada pela Secretaria de Segurança Pública na Bahia. Um exemplo de G2G, governo para governo, nós temos os portais de intranet, que permite troca de informações, ordens e recomendações entre os órgãos do Estado, do governo, bases de dados compartilhadas através de disponibilização de web service entre órgãos de governo, a tramitação de processos e sistema para solicitação de transferência de recursos. Um exemplo de G2G, de governo para governo, nós temos aqui a exibição da tela do MOP, que é um aplicativo para celular utilizado por agentes de trânsito, por policiais, para verificação de veículos, verificação de antecedentes criminais. Então, um dispositivo que permite aos agentes do governo trabalharem de maneira mais eficiente nas atividades de controle e de policiamento ostensivo. O que é que nós desejamos com a informatização da administração pública? Agilizar procedimentos, automatizar tarefas repetitivas, prestar serviços de informação remotamente, todos os dias do ano, 24 horas. Então, nós temos uma redução do déficit público, porque isso faz com que o acesso à informação, a expedição de documentos se torne muito mais barata, justamente por reduzir a quantidade de pessoas que antes faziam isso de forma manual. Então, é também permitido definir estratégias para alcançar uma maior quantidade do público e de maneira mais rápida e eficiente. E isso acaba causando uma transformação de conceitos na administração pública, alterando e criando normas, novos paradigmas de trabalho, aumentando produtividade e eficiência, alterando estruturas pesadas institucionais, criando novos serviços, fortalecimento da governança, porque agora ela passa a ser online, o acesso às informações passa a ser em tempo real. E isso faz com que os governantes tenham uma capacidade decisória ampliada, fortalecimento da segurança da informação e aumento da transparência. E para finalizarmos a nossa exposição de hoje,
fica aqui uma coisa interessante, né? Hoje, o mundo da tecnologia está invadindo a vida das pessoas de uma maneira tão drástica que hoje já existe até religião baseada em inteligência artificial, por incrível que pareça. Então, essa imagem que nós estamos vendo aqui é do senhor Anthony Lewandowski, que é um ex-engenheiro de carro autônomo da Google, que resolveu criar uma religião chamada Caminho do Futuro, para cultuar uma divindade baseada em inteligência artificial. E aí vem essa frase, abre aspas, não é um Deus no sentido de que lança raios ou provoca furacões, mas se há algo 1 bilhão de vezes mais inteligente que o humano mais inteligente, do que mais você vai chamar isso? Questiona o criador da proposta. Então veja a que ponto nós já estamos chegando. Religião baseada em tecnologia. Então, basicamente, essa é a nossa exposição sobre conceitos básicos de internet. Espero que todos tenham aproveitado esse vídeo. E essa é uma base aí para o estudo desse curso. Depois vamos cobrar na nossa avaliação coisas que foram ditas e abordadas aqui nessa explanação. Esse texto, esse PowerPoint também está disponível no ambiente virtual de aprendizado para que vocês possam baixar e ler calmamente para fortalecer os estudos. Então, bons estudos a todos e vamos prosseguir.